queridos, a paz do Senhor. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal. E eu peço a você, antes de nós começarmos a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, hoje vamos estudar a lição de número 10. As profecias despertam e trazem esperança. Quero pedir para você, se inscreva no canal, dê o seu like, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo. Se essa aula for uma bênção para você, compartilhe aí esse canal com mais um irmão, com mais uma pessoa que você conhece, para abençoar a vida dela. E é um prazer mais uma vez estar com você aqui no nosso canal. Eu sou Rodrigo Delgado, sou jornalista e também estudante de teologia. Estou estudando e cursando teologia. E hoje nós vamos aí estar estudando a lição de número 10 aqui da nossa revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD, lições bíblicas. Estamos estudando nesse trimestre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Lição de número 10, 6 de março de 2022. As profecias despertam e trazem esperança. O texto áureo diz assim: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1, versículo 3. A verdade prática: as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. A leitura bíblica em classe indicada está em Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 10, Joel, do capítulo 1, do versículo 1 ao 3, e Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Nós vamos fazer a leitura bíblica em classe no livro de Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao 10, que diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e para edificares e para plantares. Então, o capítulo 1, aqui é o Senhor chamando o profeta Jeremias para o ministério profético. E o profeta Jeremias tentando argumentar com Deus que ele não era capaz de realizar esse ofício. Mas ele diz aqui, nesse capítulo, que o Senhor tocou na sua boca, e o Senhor disse para ele: a partir de hoje eu coloco as minhas palavras na tua boca, e eu serei contigo. E para que ele não temesse diante dos homens, diante dos reis, diante dos sacerdotes, porque Deus estaria com ele. E Deus, a partir daquele momento, estabeleceria o profeta Jeremias: eu te coloco neste dia sobre nações e reinos, para arrancares e derrubares, destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Chamado aí de Jeremias, chamado
tremendo, né, um chamado extraordinário, um chamado maravilhoso de Deus para o profeta Jeremias. E Deus com certeza também Ele tem um chamado para você, tem uma obra na sua vida, Ele tem algo que Ele quer realizar através de você, na igreja, na sua igreja, na igreja local. Ele tem algo ali que Ele quer usar a sua vida para realizar aí na igreja que você congrega, na igreja local. Ele tem uma missão também para você aí na sua igreja, né? E talvez você está como Jeremias, se sentindo incapaz para essa missão, mas Deus, Ele já te capacitou, com certeza. Vamos então para a introdução desta lição, né? A palavra-chave dessa lição é esperança. As profecias, elas nos trazem esperança, elas nos despertam e nos trazem esperança. As profecias bíblicas, elas nos despertam e nos trazem esperança. A palavra-chave é esperança. A palavra-chave dessa lição é a palavra esperança. Anota aí essa palavra, esperança. A introdução da lição diz assim: os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. A designação serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau de importância de seus autores. Então, os livros proféticos do Antigo Testamento, eles se dividem em profetas maiores e profetas menores. E a designação dessa divisão, ela serve somente para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau da importância dos seus autores. Então, essa divisão aí de profetas maiores e profetas menores é somente para diferenciar, né, o tamanho dos livros. Os autores, os profetas maiores, eles escreveram mais, e os profetas menores escreveram menos. É por isso que uns são chamados de profetas maiores, porque escreveram mais, né, tem mais conteúdo. E por isso que há essa diferença entre profetas maiores e profetas menores, por causa da quantidade que cada autor escreveu. E não quer dizer que os profetas maiores são melhores do que os profetas menores, são mais importantes do que os profetas menores. É somente para haver aí uma divisão, uma designação para diferenciar, né, o grau de conteúdo que cada um escreveu. E todos eles têm a mesma importância no cânon sagrado, todos eles têm a mesma importância diante de Deus, né? Então, essa diversificação aí, essa divisão de profetas menores e profetas maiores, é só porque os profetas maiores escreveram uma maior quantidade de conteúdo. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Já os outros 12, de Oséias a Malaquias, são os profetas menores. No Novo Testamento, apenas o livro de Apocalipse é classificado como profético. A mensagem desses livros desperta, ao mesmo tempo, produz esperança para o povo de Deus. Então está aí. Os profetas menores são aí 12 livros, né, de Oséias a Malaquias. E no Novo Testamento apenas há um livro classificado como profético, que é o livro de Apocalipse. A mensagem desse livro
desses livros desperta e ao mesmo tempo produz esperança para o povo de Deus. O tópico de número 1 é os profetas maiores. Vamos para o tópico de número 1, os profetas maiores. Os profetas e a profecia. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. Então, a palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra frequentemente é usada navi, como sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Os profetas tinham acesso à presença dos reis, ofereciam-lhes assessoramento e, quando necessário, até censuravam os seus atos. Então, a função profética, os profetas, eles tinham essa função no Antigo Testamento. Eles davam ali um assessoramento aos reis, eles mentoravam os reis e quando necessário, eles censuravam, denunciavam os seus atos. Quando o rei estava pecando, quando o rei estava tomando direções erradas, os profetas ali eram usados para censurar os seus atos, né? Então, os profetas ali, eles tinham acesso aos reis, né, para dar ali instruções, assessorar e também para denunciar aquilo que estava errado, aquilo que o rei estava fazendo de errado na sua administração. O dicionário Vini atesta que o termo grego para profecia é propeteia, que significa descrição antecipada da vontade de Deus, quer com referência ao passado, quer do presente ou futuro. Gênesis 27, Apocalipse 1:19. A Bíblia registra que Deus falou muitas vezes de várias maneiras por meio dos profetas. Hebreus 1, versículo 1. Então aqui o dicionário Vini, né, ele atesta que o termo grego para a palavra profecia é propeteia, que significa descrição antecipada da vontade de Deus, quer com referência ao passado, ao presente ou ao futuro. E também que a Bíblia registra que Deus falou muitas vezes de várias maneiras por meio dos profetas, né? Deus falou de muitas vezes e de várias maneiras por meio desses profetas ao povo de Israel, ao povo de Deus. O profeta Isaías e Jeremias. Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá. Isaías denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juízo divino. Isaías 5:13. Então, o profeta Isaías profetizou no reino de Judá, denunciando aí a rebeldia do povo e apontando o cativeiro como um juízo divino para a rebeldia daquele povo. Predisse o retorno de Judá do exílio e profetizou a respeito de Cristo, tal como o seu nascimento de uma virgem. Isaías 7:14. Sua descendência de Davi e seu ministério libertador. Isaías 61:1-2. Então, está aqui, né, um pouco do ministério de Isaías, né? Isaías foi um dos profetas que predisse aí a vinda de Cristo, né, com mais precisão, né? Foi aí um dos profetas que
predisse a vinda do Messias, né? 700 anos antes, né, do Messias, do aparecimento do Messias, Isaías, ele, com muita precisão, né, com muitos detalhes, ele vaticinou aí a vinda do Messias, né, falando aí aonde que o Messias iria nascer, a cidade que ele iria nascer, como que seria o seu ministério. Então, o profeta Isaías foi um dos profetas que mais deu detalhes aí a respeito de Cristo, do seu ministério. Jeremias igualmente vaticinou a queda de Judá por causa do pecado. Jeremias 1,16, anunciou a restauração do remanescente e a chegada de Cristo como um renovo de justiça. Nas Lamentações temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino. Ambos os profetas anunciaram despertamento e esperança. Então, igualmente o profeta Jeremias, ele profetizou a queda de Judá por causa do pecado, por causa da rebelião do povo contra Deus, mas também ele anunciou a restauração ali do remanescente, a restauração ali de Judá e do povo de Israel, e a chegada do Cristo também, ele profetizou como um renovo de justiça. E nas Lamentações de Jeremias, né, temos o registro aí do clamor de Judá pelo perdão divino. Ambos esses profetas, eles anunciaram despertamento, né? As suas mensagens eram mensagens de despertamento e esperança para o povo de Deus. Agora vamos ao profeta Ezequiel, né? Vamos ao ponto 3 do tópico 1, profeta Ezequiel e o profeta Daniel. Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. Judá estava no exílio e tinha o coração obstinado. Então, Ezequiel e Daniel já foram profetas ali do exílio, né? Já profetizaram ali na Babilônia, quando Israel já estava ali na Babilônia. Ezequiel foi levantado para admoestar no cativeiro. Então, Ezequiel foi levantado para admoestar o povo de Israel quando eles estavam ali já no cativeiro babilônico. Lembrar de que a restauração requeria arrependimento. Então, ele foi levantado ali, né, no cativeiro babilônico, para lembrar o povo que, para que eles fossem restaurados a terra de Israel, para que eles fossem restaurados seu país, a sua pátria, a sua terra, era necessário que eles se arrependessem dos seus pecados. E pronunciou a Cristo como pastor e rei. Também Ezequiel ali pronunciou também Cristo, né? Ele profetizou ali que Cristo seria o pastor e rei daquele povo. Daniel também foi para o exílio, porém como um dos oficiais da corte. Daniel também foi ali um profeta do exílio, mas ali ele era um oficial ali da corte do rei. Ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos e passou a clamar por misericórdia. Como resposta, Deus lhe revelou o tempo da restauração da nação, a vinda de Cristo, o advento do anticristo e o julgamento final. Essas profecias despertaram a esperança de reconciliação com Deus. Então, Daniel, ele foi ali um profeta da corte, né, babilônica, né? Ele foi ali um ministro ali na Babilônia, ele foi um homem ali que ficou perto dos reis ali, né, dos homens do poder, e ele entendeu ali que o cativeiro de Israel duraria 70 anos, e ele fez ali aquele clamor, né, por misericórdia, ele fez ali aquela oração de 21 dias, aquele jejum, aquela oração de 21 dias,
E ali ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos, ele entendeu que o tempo da restauração da nação de Israel chegaria, ele entendeu que a vinda de Cristo estava próxima, ele entendeu ali, Deus revelou para ele o advento do anticristo, o juízo final, e essas profecias, elas despertaram a esperança de reconciliação com Deus. Então, a sinopse desse tópico 1, ela diz assim: os profetas maiores tiveram uma atuação proeminente, tanto no reino de Judá, como na Babilônia. Então, os profetas maiores, eles tiveram uma atuação proeminente, tanto lá no reino de Judá, como na Babilônia. Eles foram muito proeminentes, tanto o Isaías, o Jeremias, lá em Judá, como o Ezequiel e o Daniel na Babilônia. Então, o tópico aqui de número 1, falando dos profetas maiores, essa é o tópico número 1. Vamos agora para o tópico de número 2, que fala sobre os profetas. O tópico número 2 fala sobre os profetas menores. O tópico número 2, profetas menores. Ponto 1 diz assim: os profetas do reino do norte. 2 profetas menores profetizaram para Israel, Amós e Oséias. Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade. Contudo, Deus reprovava as ações do povo, tais como suborno, corrupção e injustiça. Em razão disso, Amós vaticinou o cativeiro como julgamento. Então, o profeta Amós, ele profetizou quando Israel vivia grande prosperidade. Contudo, Deus reprovava as ações do povo, tais como suborno, corrupção e injustiça. Então, como ali é consequência desses atos que o povo estava tendo naquela época, viria aí um cativeiro para aquele povo. Oséias condenou a infidelidade de Israel, que como uma meretriz traiu e abandonou o Senhor para seguir o caminho da idolatria, da luxúria e do homicídio, do roubo e da opressão. Como consequência, a nação foi conduzida ao cativeiro pela Síria. Apesar dos erros, ambos os profetas anunciaram que Deus prometeu restaurar o povo. Então, o profeta Oséias também ali, ele profetizou ali também um cativeiro pela Síria para o povo de Israel, por causa que o povo estava ali vivendo em pecado, vivendo em luxúria, na idolatria, no roubo, na opressão, e a consequência disso foi um cativeiro pela Síria. Mas apesar desses erros aí do povo de Israel, ambos também anunciaram e prometeram que haveria também uma restauração do povo. Ponto 2. Os profetas pré-exílio. Os profetas de Judá pré-exílio são 4. Joel, que pregou o arrependimento e profetizou o derramamento do Espírito Santo. Então, o Joel foi um profeta pré-exílio, pregou arrependimento e também profetizou ali o derramamento do Espírito Santo, que é aquela profecia que nos últimos dias Deus derramaria seu Espírito sobre toda a carne, os velhos teriam sonhos, os jovens profetizariam. Miqueias
que denunciou a falsa espiritualidade e anunciou a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico e a restauração de Judá. Então Miqueias, ele denunciou a falsa espiritualidade do povo, né? Isso aí é um perigo, falsa espiritualidade, né? Quantas pessoas estão vivendo aí uma falsa espiritualidade dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, da casa de Deus? Muitas pessoas vivendo uma falsa espiritualidade, vivendo aí uma vida dúbia, né? Um falso espiritualismo, né? Demonstrando ser aquilo que não é, né? Então isso aí o povo de Israel também já estava vivendo dessa forma, né? Uma falsa espiritualidade. Já estava indo para a igreja por ir, ser crente por ser e por aí em diante. É uma falsa espiritualidade. Judá é Abacuque. Abacuque que reclamou da violência, do litígio e da sentença distorcida. Vaticinou que Deus usaria os babilônios para punir a nação. Então o profeta Abacuque aqui, ele denunciou violência, denunciou ali a injustiça em Israel e também ele profetizou que a Babilônia invadiria Israel para punir a nação. Sofonias, que apontou os pecados dos príncipes, né? Apontou o pecado ali dos príncipes, da liderança, a destruição e a destruição no grande dia do Senhor. E também e a restauração do remanescente. Todas as profecias abordam juízo, mas enfatizam misericórdia divina em prover o livramento. Então isso aqui é muito importante nós enfatizarmos. Todas as profecias abordam juízo, mas também enfatizam a misericórdia de Deus, a misericórdia divina em prover livramento. Então Deus sempre, ele é um Deus misericordioso, né? Ele é um Deus de misericórdia. Quando nós nos arrependemos, Deus, ele usa de misericórdia. Então Deus sempre usou, apesar de Deus, ele castigar Israel com cativeiros, né, com juízos, apesar de Deus usar os profetas para pronunciar juízo contra Israel, cativeiro contra Israel, mas Deus sempre proveu ali a restauração do povo de Israel. Deus sempre proveu ali o livramento para o povo de Israel. Tanto é que hoje Israel, né, novamente se tornou um país, né, o país de Israel. Israel, a partir de 1948, se tornou uma nação novamente, né? Deus sempre restaurou o seu povo, né? Deus sempre proveu o livramento para o seu povo. Ponto 3. Os profetas pós-exílio. Profetas pós-exílios. Os profetas de Judá pós-exílio são 3. Ageu, que persuadiu o povo a reconstruir o templo, e Deus prometeu prover os recursos da construção, e assegurou que a glória dessa casa seria maior do que a da primeira. Então, Ageu foi um profeta pós-exílio, que persuadiu o povo a reconstruir o templo, que Deus prometeu prover recursos para a construção daquele templo e assegurou que a glória da casa daquele segundo templo, né, seria maior do que a da primeira, né? Então a glória que estaria sobre aquele templo seria maior do que a que esteve sobre o templo de Salomão. Zacarias, que animou o povo e Zorobabel a concluírem o templo.
com a mensagem, não por força nem por violência, mas pelo Espírito, pelo meu Espírito, e anunciou a vinda do Messias, como o renovo do Senhor. Então, Zacarias foi um profeta ali pós-exílio que animou o povo, né? Foi usado ali para animar o povo para concluir o templo, né? O templo estava ali, a construção estava ali parada, e ele animou o povo a concluir aquele templo de Deus, né? E também anunciou ali a vinda do Messias como um renovo do Senhor. Malaquias, que repreendeu o desleixo dos sacerdotes, os pecados do povo, a negligência com dízimos e ofertas. O livro encerra o cânone do Antigo Testamento. O livro encerra o cânone do Antigo Testamento e conclui com a promessa de que o dia do Senhor está vindo. Então Malaquias foi aí o último dos profetas menores, né, que ali ele repreendeu o desleixo, né, dos sacerdotes ali naquela época, os pecados do povo, a negligência com os dízimos e ofertas. E esse livro encerra o cânone do Antigo Testamento e conclui com a promessa de que o dia do Senhor está vindo. Então, ponto 3, nós encerramos aqui. E o ponto 4 fala a respeito dos demais profetas. Aqui fala os demais profetas. O profeta Jonas foi enviado para pregar em Nínive, capital da Síria. A mensagem era de destruição por causa da maldade do povo, porém a nação se converteu e Deus cancelou o juízo sobre ela. Então o profeta Jonas, né, todos conhecem a história dele, né, que ele foi enviado para Nínive, capital da Síria, a levar uma mensagem de destruição por causa da maldade daquele povo, porém aquele povo se converteu e Deus cancelou o juízo que viria sobre a cidade de Nínive. Contudo, após 150 anos, o profeta Naum profetizou a condenação de Nínive. Os assírios foram destruídos pela insistência em praticar a crueldade. Então, após 150 anos, Naum profetizou novamente contra Nínive e os ninivitas foram destruídos porque eles insistiram em praticar o pecado. Obadias denunciou a soberba dos edomitas. Eles eram descendentes de Esaú e praticavam violência contra Judá. Por essa razão, Deus os condenava à destruição, enquanto Judá seria restaurada. A sinopse do tópico 2 diz assim: os 12 profetas menores foram usados por Deus antes e depois do exílio do povo escolhido. Então os 12 profetas menores foram usados por Deus antes, alguns foram usados antes, outros foram usados depois do exílio do povo escolhido. Agora vamos para o tópico 3, o livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, tópico 3. Livro do Apocalipse. Autoria, propósito e destinatários. O dicionário bíblico Wycliffe assevera que o termo grego Apocalipse significa revelações especiais de Deus ao homem, em Jesus Cristo. No versículo de abertura, o livro atesta ser a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse 1, versículo 1. Assegura que o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. E apresenta o apóstolo João como seu autor. Os destinatários são identificados pelas cidades das 7 igrejas da Ásia Menor: Efésio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira,
da Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. O livro encerra o cânon do Novo Testamento e revela a vitória final do reino de Deus. Ponto 2. Uma mensagem de esperança na revelação. Na revelação, Cristo disse a João: escreve as coisas que tem visto, e as que são e as que vão acontecer. Significa o registro do passado, presente e futuro. No passado, João testificou da palavra de Deus. No presente, todos devem guardar as palavras desta profecia. No futuro, irá se cumprir a esperança da volta de Jesus. Desse modo, o livro nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de participar da eternidade com Ele. As revelações do futuro atestam que Deus controla a história. Satanás será derrotado, o pecado será banido. Aqueles que vencerem herdarão a nova Jerusalém. Por isso somos encorajados a clamar: ora, vem, Senhor Jesus. Então, está aí o tópico 3, o livro do Apocalipse, que encerra o cânon aí do Novo Testamento, o livro escrito aí pelo apóstolo João, que é destinado ali a 7 igrejas da Ásia Menor. A mensagem desse livro, ela traz esperança ao coração dos crentes, ao coração da igreja, porque ela diz que breve Jesus Cristo vem, e aquele que tem a sua coroa, preserve ela para que ninguém a roube, a toma. Então, o livro do Apocalipse é um livro profético, escatológico, que revela ali os últimos acontecimentos, os últimos eventos que acontecerão aqui na Terra. Ali revela os eventos que acontecerão após o arrebatamento, a grande tribulação. Ali revela os eventos que acontecerão, o surgimento do anticristo, do falso profeta, os eventos que acontecerão no período da grande tribulação, depois ali o milênio, o juízo final, a nova Jerusalém. Então, tudo isso vai acontecer. Tudo isso está revelado ali no livro do Apocalipse. E agora vamos concluir a nossa lição. A conclusão da nossa lição é a seguinte: a mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente reveladas. Os fatos narrados comprovam o poder, a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. Eles nos servem de experiência de fé que produz a esperança. Então está aí a conclusão da nossa lição de número 10 aqui da revista da CPAD. A conclusão é que a mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente reveladas. Os fatos narrados comprovam o poder e a autoridade, o controle divino sobre todas as coisas. Eles nos servem de experiência e de fé que produz esperança. Então, essa é a lição de número 10 aqui da nossa revista CPAD, e temos aqui 5 perguntas finais aqui. Vamos aqui estar lhe auxiliando para que você responda essas perguntas. A primeira pergunta diz assim: o que significa a palavra profeta? Significa proclamador e intérprete da revelação divina. Então a palavra profeta significa
proclamador e intérprete da revelação divina. Em que local Ezequiel e Daniel profetizaram? Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. Cite os 4 profetas pré-exílio de Judá. São Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. Para onde o profeta Jonas foi enviado a pregar? Jonas foi enviado a pregar em Nínive. Segunda lição, o que o livro do Apocalipse nos ensina? O livro nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de participar da eternidade com Ele. Ok? Então essas são as respostas das 5 perguntas e eu quero agradecer você de estar aqui no nosso canal, né, assistindo essa aula de EBD e mais uma vez eu peço a você, se inscreva nesse canal, né, compartilhe esse vídeo, dê um like, dê um joinha e convide mais um irmão aí para se inscrever nesse canal, assistir as nossas aulas aí da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe você, que você fique na paz do Senhor e até a próxima aula da Escola Bíblica.